Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje vamos falar sobre o planejamento tributário no mundo dos negócios. E para esse bate-papo a gente convidou um especialista, o Alan Medina, ele que é sócio da Boing Gleit Advogados. Alan, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, Bruno, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acho que a gente tem bastante a esclarecer e explicar para os empreendedores que estão assistindo aqui o nosso programa. Alan, a gente sabe que lidar com tributos é um dos maiores desafios enfrentados pelos empreendedores, pelos empresários brasileiros. Isso porque eu já fui empreendedor, já fui empresário. Esse processo aí envolve conhecimento técnico e legislações em diferentes níveis, na verdade, decisões que podem impactar todo o negócio, né? O importante é que o empreendedor normalmente é uma pessoa que tem uma ideia, tem um interesse, tem a vontade e o objetivo de crescer e desenvolver um tema, uma área específica. Mas ele normalmente não possui um conhecimento prévio de toda a legislação que envolve o assunto, todas as exigências que são estabelecidas para que aquele negócio, aquele sonho possa voar, possa existir, e principalmente o quanto que aquilo afeta o seu negócio. Então, principalmente na área tributária, que é o nosso tema principal hoje, muitas vezes a gente imagina um negócio que tem um bom resultado, um grande resultado, que vai ter mais ou menos uma expectativa de lucratividade de 10%, por exemplo, mas a tributação é muito maior do que isso. Então, se o empreendedor não consegue planejar, não consegue entender e saber como funciona a legislação tributária, o negócio dificilmente vai adiante, o negócio dificilmente é exitoso. E falando desse setor, dessa área tributária, Alan, a gente sabe que esse planejamento tributário, de que forma, na verdade, esse planejamento tributário pode ajudar aí principalmente o micro, pequeno negócio, o micro, pequeno empreendedor a encarar aí esses impostos com mais facilidade, com mais suavidade e, claro, ampliar sua lucratividade? Nem todo empresário, principalmente no seu início, possui capacidade e conhecimento necessário para poder buscar um profissional especializado no setor. Mas é sempre importante que ele pelo menos comece com uma pesquisa, ele possa procurar pessoas, procurar um apoio de um contador de confiança e tendo possibilidade de um tributarista, de um advogado especializado na área, porque dessa maneira ele consegue identificar bem qual é o caminho que ele pode seguir e qual é o caminho que dá resultado efetivamente. E qual é a tributação envolvida ali naquele ponto. Porque muitas vezes você tem uma decisão de como estruturar o seu produto, como definir qual a linha de distribuição, a forma de aplicação, se você vai efetivamente investir que o negócio envolva principalmente um produto ou um serviço, num exemplo mais direto, e a tributação envolvida em cada um dos negócios indica normalmente que ele tenha que seguir um caminho. Porque ainda que o outro caminho, do ponto de vista comercial, do ponto de vista negocial, seja mais interessante, a tributação que é aplicada naquele setor não justificaria a margem de lucro possível, o preço-alvo atingido. Então, é muito importante essa ajuda de profissionais especializados. A gente tem exemplos diversos em que clientes pretendiam seguir um caminho e, esclarecido de toda a tributação envolvida, de toda a complexidade e eventualmente até de riscos fiscais, ou seja, divergências e discussões que existam para aquele setor, ele decidiu seguir por um caminho lateral, um caminho que possui um sentido comercial, possui um sentido negocial, traz uma vantagem para o mercado de fato, mas que possui uma tributação um pouco mais reduzida. Então, realmente é muito importante esse atendimento, é muito importante esse contato com profissionais da área, com profissionais de confiança do empreendedor, para que ele consiga seguir com um caminho mais tranquilo e possa focar no negócio. E esse planejamento tributário, né, Alan, ele vai muito além de um simples calendário de pagamento de impostos, né? Muito além, muito além. Ainda que fosse apenas o calendário de pagamento de impostos, já seria muito complexo.
Então, não é bem comum que empresas cometam erros, por exemplo, tenham processos fiscais por apuração indevida de um tributo, recolhimento de um tributo através de uma guia de outro tributo, que parece uma coisa esdrúxula, né? Visto que o governo, o recurso financeiro vai para o próprio ente tributante, né? Governo federal, estadual, mas isso gera diversos problemas para o empreendedor. Então, o próprio calendário de pagamentos já é complicado, porque nós estamos falando de um sistema tributário que pode atingir até 100 espécies tributárias, mas normalmente uma empresa é tributada por 10 tributos, mais ou menos, um pouco menos. Então, todo o trabalho de apuração já causam diversos problemas, muitas dificuldades, né? O Brasil é reconhecidamente um dos países que tem maior complexidade tributária no mundo, e isso já seria um problema por si só. É necessário sempre um profissional interno, um profissional que esteja focado nisso e conheça todos os detalhes dessas apurações, um assessoramento de um profissional externo, de um contador, de um advogado tributarista, mas, além disso, saindo desse calendário de pagamentos, a própria gestão da tributação e análise se daquele momento, aquele regime ainda é interessante, é muito importante, né? Porque muitas vezes a empresa inicia com um tamanho, inicia num modelo ou num formato que justifica a adoção de um regime de tributação específico, mas às vezes no curto prazo, no médio ou normalmente no longo prazo, é necessário uma revisão para a identificação se aquele regime ainda é interessante e normalmente a empresa está pagando mais tributo do que poderia. Isso é muito comum, isso é o que a gente verifica o tempo todo na nossa atuação. Alan, assim como o planejamento financeiro, a própria gestão de pessoas, o planejamento tributário de uma empresa ele também faz parte da gestão estratégica, correto? Totalmente. É o que define, o planejamento tributário normalmente é o que define se uma empresa é lucrativa ou deficitária. Claro que tem situações que ainda com um planejamento tributário bem feito a empresa tem dificuldades momentâneas, né? Várias empresas passaram por isso nesse período de pandemia, já vinham trazendo uma certa dificuldade desde a última crise econômica, mas é muito comum que a gente consiga virar, tem diversos casos em que a gente conseguiu virar o resultado de uma empresa de deficitária para lucrativa através do planejamento tributário. Não é garantido, não é algo que a gente pode afiançar desde o início, isso depende de análise de números, mas a gente consegue normalmente modificar bastante a margem de lucro da empresa com melhor adequação da estrutura tributária. E isso é importante porque muitas vezes o planejamento tributário é tratado por algumas pessoas que não têm a vivência na área como uma tentativa de simular, de esconder o fato gerador, de mudar artificialmente a tributação da empresa, mas normalmente o que a gente verifica existem diversos tipos de tributação, diversas opções que o contribuinte pode adotar, diversos modelos diferentes, e a partir desses modelos, normalmente um gera um recolhimento menor de tributo para a empresa. E aí, isso não significa simplesmente devolução de recursos para o bolso do empresário, devolução, maior lucratividade no sentido de quem o Estado vai sofrer em comparação com o empresário. Mas maior lucratividade significa uma empresa mais firme, uma empresa que gera mais empregos, que faz mais investimentos, que cresce mais e produz mais resultados para a sociedade como um todo. E uma empresa que não tem lucratividade, que é deficitária permanentemente, ela tende à falência, tende à sua extinção. Então, é muito importante, efetivamente, acho que tem que estar entre os 3 principais temas de uma empresa: o planejamento tributário e o acompanhamento desse planejamento. Mas, infelizmente, Alan, a gente sabe que, principalmente por parte das micro e das pequenas empresas, muitos empreendedores e empresários, eles não têm esse costume, esse hábito de contar ali com um profissional especializado, com esse olhar voltado para a questão tributária, né, para essa questão do planejamento tributário. E é justamente isso, né, que vocês especialistas acabam alertando, né? E é o que os empreendedores, o que esses empresários brasileiros buscam, né? Reduzir essa carga tributária, essa carga fiscal tão elevada, que a gente sabe bem como funciona aqui no Brasil, e, claro, aumentar sempre não só a produtividade, mas a lucratividade.
Exatamente. E o microempresário, normalmente, ele parte de um caminho, né? E a gente pensar assim, até do nanoempresário, né? Ele parte de um caminho de uma ideia, de um início e normalmente eles optam pelo regime de microempreendedor individual, que você começa a ter uma atividade, você começa a se formalizar, né? E a partir da formalização, ele começa a emitir nota e começa a ter acesso a mercados diferentes, ele começa a atingir clientes de um porte diferente, clientes de um tamanho e que permitem a ele, no futuro, com planejamento, escalar a sua atividade. E aí, normalmente, o caminho vai pela adesão ao Simples Nacional e a partir daí, é o desenvolvimento da empresa. É muito importante que isso tudo seja feito de uma forma bem pensada, bem planejada, em contato com o contador, sabendo entender também qual é a especialidade do profissional que o atende. Isso é muito importante, né? A gente está acostumado em pensar nessa questão da especialidade do profissional na área de medicina, em que a gente temos determinado problema, procura um profissional especializado naquele tema. Então é importante entender, porque contador, advogado, tem especialidade, tem área que ele tem mais conhecimento, experiência é muito importante. A experiência é muito importante, porque ainda que ele tenha conhecimento técnico, saber o que acontece na prática, saber o que é aceito, o que é acolhido, é muito importante na parte da tributação. Então, sempre o empreendedor tem que ter em mente de que, se ele possui um setor específico, por exemplo, ele é uma empresa do setor alimentício, uma empresa do setor de restaurante, é importante ele estar próximo e buscar profissionais que tenham conhecimento, tenham especialidade nesse setor específico. Porque aí as chances são maiores de que ele saiba o que está acontecendo num prazo mais rápido, ele possa se adaptar mais facilmente às mudanças do mercado, que são inúmeras, né? E com isso ele consiga pelo menos se igualar ao que outros concorrentes, outras empresas estejam fazendo, para que aí sim ele comece a competir no preço, na capacidade, na velocidade, na melhor adaptação do produto dele. Então é realmente muito importante que ele tenha um profissional, o microempreendedor também busque um profissional especializado na área dele. E aí, quem sabe, é o que a gente sempre deseja, é o problema bom quando aparece pra gente, né? É que a empresa está crescendo, está com faturamento muito grande, tem que pensar num novo modelo, ainda que obrigatoriamente, né? Porque normalmente esses regimes mais simplificados têm limite de faturamento. E aí vem um problema bom. Então é isso que a gente quer, normalmente é o que a gente mais tem felicidade de trabalhar com o empreendedor, no momento que o negócio escala e a empresa cresce de uma forma geral. Perfeito. Alan, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta rapidinhos para falar da importância aí do planejamento tributário no ambiente de negócios. E a gente segue com essa entrevista especial aqui no Canal Empreender, falando sobre a importância do planejamento tributário para o ambiente de negócios. E a gente segue, claro, conversando com o Alan Medina, ele que é sócio da Boeing Gleich Advogados. Alan, a gente falava no bloco anterior justamente sobre a importância, né, das empresas terem aí consultores profissionais especializados, qualificados para atender, né, para ajudar nessa saúde financeira da empresa. Mas a gente sabe, comentamos também no bloco anterior sobre o quanto que a questão tributária, né, a carga tributária aqui no Brasil, ela é elevada. De fato, o Brasil tem aí uma carga tributária desafiadora, né, Alan? Exatamente. Eu acho que o ambiente tributário brasileiro ele é desafiador em 2 pontos. Primeiro, pela complexidade. Acho que isso é pauta já há muito tempo, mas hoje em dia está bem mais em voga, né? A complexidade do sistema de tributação brasileiro é enorme. Então, a carga fiscal do Brasil ela é muito alta e perniciosa por esses 2 motivos, a complexidade e efetivamente o peso sobre as empresas. E essa é a minha principal preocupação com relação ao tema que a gente vai tratar até adiante, que é a reforma tributária, porque ainda que a reforma tributária trabalhe bastante no ponto de vista da complexidade, ela
tende a simplificar mais os regimes tributários, eu vejo que há um caminho de aumento efetivo da tributação sobre as empresas, porque todos os cálculos e as comparações são feitas com base nos regimes normais e não considerando os regimes especiais e os incentivos fiscais que existem no país todo. Então, eu tenho uma preocupação com relação, efetivamente, ainda que a simplificação do sistema, mas o aumento efetivo da carga fiscal sobre o empreendedor, que a minha impressão, claro que cada um pode ter uma impressão específica, mas a minha impressão é de que as empresas não aguentam aumentos de tributação, né? Isso não é possível, principalmente no mercado atual, recuperando de crise. Então, efetivamente, a carga fiscal, a tributação é muito pesada sobre esses dois pontos. A reforma foca muito num ponto da complexidade, mas eu tenho uma preocupação, claro que o Congresso ainda vai discutir bastante esses termos, mas eu tenho muita preocupação com relação ao peso, efetivamente, ao valor do tributo que o empresário, ainda que possa calcular com uma simplicidade, com facilidade, ele possa calcular o tributo, mas ele tem que pagar no final um boleto, um DARF, uma guia de valor muito alto e não consiga investir no negócio. E falando nela, Alan, dessa reforma tributária, como você bem pontuou, já vem sendo discutida, voltou a ser discutida lá pelo Congresso Nacional, que já está há anos, né? Um tema que já vem sendo debatido há anos lá pelo Parlamento, pelos deputados e senadores. Eu te pergunto, qual seria a reforma tributária mais justa, mais simplificada, para que não impacte tanto, principalmente para quem empreende no Brasil, para o cidadão, para o trabalhador brasileiro? Perfeito. Claro que cada um tem sua visão, né? Eu tenho a visão da advocacia, da atual lado das empresas, participo de conselho de empresas, então eu tenho minha visão que, claro, sempre possui um viés, como qualquer pessoa, todo mundo possui uma opinião, mas tecnicamente eu imagino que o que eu vejo do mercado é que nós temos um regime tributário já há bastante tempo consolidado. Ele veio não só da Constituição de 88, veio de antes. A Constituição de 88 aproveitou bastante a tributação que já era consolidada há bastante tempo. E ao longo do tempo, ainda que é discutido que foram criadas diversas exceções, eu vejo isso como um modelo de conformação tributária. Então, a tributação foi estabelecida, ela cria diversos modelos, cria diversa imposição, vamos dizer de uma forma mais genérica, mas aos poucos a sociedade vai se conformando através de movimentações, através de projetos de lei, através de discussões com os entes públicos, para que ela atinja um percentual mais adequado ao setor. Então, você vê, eu tenho um exemplo claro, que foi uma mudança da tributação previdenciária, né, sobre as empresas, que antigamente era sobre a folha de pagamento efetiva, e aquilo era muito pernicioso para o investimento em profissionais. Então, basicamente, as empresas pagavam 20% sobre a folha, e para as empresas que têm mão de obra muito intensiva, isso era muito pesado, dificultava a expansão, a contratação de mais pessoas, e aí, por uma pressão do setor, houve uma mudança, e para essas empresas foi modificada a tributação da contribuição previdenciária para o faturamento. Porque aí, conforme tem mais investimento em folha, mais investimento em funcionários, você não tem um aumento da tributação, você não tem sobrepeso da carga tributária sobre aquela possibilidade de contratação de novos funcionários. Então, isso é um movimento de conformação. É sempre claro que ele é visto, por outro lado, como uma isenção, renúncia fiscal, mas eu entendo que isso é uma adaptação da tributação para a realidade. E eu vejo que o nosso modelo ele foi muito adaptado. A grande dificuldade, no meu entendimento, é que a complexidade é muito alta e existe muita insegurança. Então, eu, por exemplo, seguiria por um caminho de mais simplificação única, não mudança dos tipos tributários, dos tributos que existem hoje em dia. Eu, por exemplo, partiria de um modelo em que todos os entes, ou seja, estados, municípios e União,
deveriam apresentar as suas legislações consolidadas em um site atualizado e que elas apenas poderiam produzir efeitos a partir do momento que já estivessem disponibilizados há um tempo prévio, né, nesses sites, porque parece até brincadeira, mas um dos grandes trabalhos que a gente tem aqui é efetivamente principalmente tratando de municípios mais afastados, alguns estados, é localizar a legislação. É localizar o que o Estado entende, qual é a forma de tributar um determinado serviço ali. Então, eu partiria para um esclarecimento da legislação, principalmente, e eu entendo que quando você tem uma redução da tributação sobre principalmente sobre a folha, sobre a massa salarial, as empresas, a contratação das empresas por funcionários é muito interessante para o mercado de trabalho de uma forma ampla, porque você aumenta a oferta, né? Quando o empresário vai investir, às vezes a pessoa não tem consciência disso, quando ele paga efetivamente um salário, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, o valor que ele tem que despender, o valor que ele tem que tirar do caixa da empresa, do dinheiro da empresa, é muito maior do que aquele que vai para o bolso do empregado. Então, eu entendo que a gente poderia tirar um pouco essa tributação da renda, principalmente da grande parte da massa salariada no país, para incentivar a formalização. Eu acho que eu iria muito por esse caminho. O incentivo primeiro, a simplificação, o esclarecimento de regras e redução da insegurança jurídica. Um segundo ponto seria uma redução da tributação que incide de uma forma global sobre a folha de salários, né, e sobre a própria renda do trabalhador, do assalariado, para incentivar uma formalização do trabalho de uma forma geral, e a tributação de resultados finais. Então, eu não partiria para a tributação do dividendo, mas eu partiria para a tributação do resultado do capital que não advém do trabalho objetivo, do investimento no mercado, um capital mais especulativo. Então, esse é o modelo que eu seguiria. Claro que cada um entende que o seu modelo é o mais adequado, mas eu sinto que, e principalmente, acho que o ponto principal que não está sendo considerado também é que a partir do momento que a gente planifica a tributação de todo o país, a gente não leva em consideração as dificuldades de cada região. O Brasil é um país continental efetivamente. Então, até a comida que é consumida em cada região é totalmente diferente. Isso é importante para a gente lembrar que é muito mais difícil você empreender, às vezes, num local que você não tem acesso a fornecedor, você não tem uma logística muito boa, é difícil encontrar mão de obra especializada e mão de obra que tem experiência no seu mercado. Então, a partir do momento que a gente planifica e deixa a mesma tributação de um estado, por exemplo, como São Paulo, e estados no mais interior que tem mais dificuldade em acesso a essas facilidades todas que eu coloquei, você pode causar um efeito também prejudicial ao país, às regiões menos favorecidas atualmente. Então, eu também tenho essa preocupação com esse modelo da reforma tributária. Alan, enquanto esse texto não sai em definitivo lá pelo Congresso Nacional, queria que você falasse um pouco da atuação da Boing Gleich Advogados. Como é que vocês têm atuado aqui no mercado para ajudar aí os empresários a reduzirem essa carga tributária tão elevada? Exatamente. Então, claro que a vida do advogado tributarista sempre foi uma loucura, todo momento uma diversidade de mudanças, né? Seja por um projeto de lei, legislações inferiores, portarias, decretos e decisões judiciais, entendimentos do Supremo, mas atualmente está ficando cada vez pior. Então, a gente ao tempo todo tem que estudar, ler, ver rumores, analisar os rumores do que está acontecendo na reforma tributária e responder aos clientes, principalmente com relação à reforma, do panorama que a gente tem hoje em dia, mas sempre deixando claro que isso tudo pode mudar. A reforma pode voltar para o texto inicial, pode não ser aprovada reforma nenhuma, ou pode vir efetivamente com um texto mais adequado para aquele setor. Então, a gente tem acompanhado bastante a reforma tributária, a gente também atua na área de processos, né, de discussões tributárias, seja para a recuperação de valores pagos indevidamente pelas empresas, quanto para defesas sobre cobranças que o cliente, o contribuinte, né, entende que não são devidas. E o trabalho, assim, por mais que a gente tenha uma especialidade grande, tanto nessa área de processos, como eu falei, na consultoria, o que efetivamente a gente aqui gosta bastante, eu gosto muito,
principalmente, é de ir ao cliente, conhecer a empresa, ver como funciona o negócio dele, botar o chão de fábrica, né? Botar o pé no chão da fábrica mesmo, para ajudá-lo a entender como que a gente pode avançar, quais são os riscos envolvidos ali naquele negócio, né? Porque ainda que a gente entenda que está totalmente correto, sempre tem uma insegurança de que alguma autoridade, algum fiscal, algum ente tributante entenda que aquilo deve ser feito de uma determinada maneira. Então, o que a gente gosta mais é de estar ao lado do empresário, efetivamente, ajudando ele nesse crescimento e compartilhando os êxitos, compartilhando os ganhos, né? Ao lado do momento em que ele recebe uma cobrança, por exemplo, que ele entende devida ou até injusta, mas principalmente ao lado dele no momento que ele tem o crescimento, que tem esse, como eu disse, esse problema bom de necessidade de adequação, porque a empresa está crescendo bastante. Então, é nesse aconselhamento ao empresário que a gente mais tem o coração mais toca, vamos dizer assim. Eu tenho muito orgulho de ver, especificamente os nossos clientes crescendo, quando eu vejo um caminhão de uma marca de um cliente meu passando para lá, aquilo efetivamente toca internamente, porque eu tenho uma paixão, aqui a gente tem uma paixão por negócio e quer sempre ajudar o empreendedor a crescer e de uma forma mais segura e saudável, principalmente. Perfeito. Alan Medina, sócio da Boing Gleich Advogados, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nessa entrevista especial, falando aí sobre a importância do planejamento tributário no mundo, no ambiente de negócios. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Estamos sempre à disposição para qualquer outro momento, outro tema. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.